Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou trazer aqui a narrativa da nossa última semana do mês, né, do dia 28 ao dia 1º, dia 1º dá na sexta-feira, então é mais ou menos dia 28 ao dia 31, né, até quinta-feira. Eu acho que seria um price action que faz mais sentido. Lógico que sexta-feira pode ter movimentações, mas é um dia que a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Eu dou ênfase mais para terça, quarta e quinta, que são dias de maiores volatilidades e geralmente onde acontecem boas expansões no time frame de 4 horas. Como eu utilizo o intraday para minhas negociações, né, que seria trades diários, então eu gosto desses dias. Encaixa melhor a minha estratégia. Vou fazer a narrativa aqui do Nasdaq e do EURUSD. Hoje eu vou começar pelo EURUSD. Ambos já tive uma movimentação muito clara hoje e tentativas de trade. Vou mostrar também na narrativa o que foi a minha expectativa para hoje e o que eu fiz, tá? Se a gente for pegar o EURUSD daqui de trás, ó, a gente tirar um pouco o zoom dele, né? A gente consegue ver que a gente tem um zigue-zague bullish, certo? Um zigue-zague bullish maior. Só que se a gente ir dando zoom, a gente consegue ver que esse zigue-zague bullish, ó, ele tinha uma front leg bullish até o momento que ele começou aqui a falhar lowers, e aí ele criou uma front leg bearish até o momento que ele começou a falhar ofertas, e aí ele criou uma leg bullish. E aí aqui nesse momento, ó, deixa eu apagar todos esses desenhos para iniciar com o gráfico mais clean. Até esse momento que ele iniciou esse fluxo bullish daqui de baixo, ó, aqui, se vocês observar, ele cumpriu o fluxo bullish, buscou o topo e começou a romper os fundos, né? Nesse momento, exatamente aqui onde tem esse gap, foi o que iniciou a nossa semana. Então ali o domingo a segunda-feira. E o que aconteceu? O preço iniciou, ó, ele havia rompido esse topo, ó, esse topo havia rompido esse fundo. Então aqui poderia ser o primeiro indicativo de uma estrutura bearish. E aí o que aconteceu? No domingo para segunda, o preço abriu em gap aqui, varreu essas highs, deixa eu limpar novamente aqui para vocês entenderem. Ele varreu esses topos e aqui ele realinhou bearish para fazer essa nova expansão. Essa expansão bearish foi o movimento de hoje, segunda-feira. Iniciou à noite ali no domingo, né? De domingo para segunda, mas já andou aí 1% negativo, é pouco, né? Mas foi um movimento aí quase 130 pips, 13 pips, né? Beleza, se a gente for acompanhar, após esse sweep aqui, a gente não estava no gráfico, mas após essa varredura de liquidez, os 5 minutos ficou bearish. Então aqui a gente tem um fluxo muito claro bearish, expandindo o 4 horas bearish, que é o que faz sentido, porque o 4 horas estava bearish, então a nossa perspectiva do intradiário é que continuasse bearish. E aí se a gente for observar, aqui continua bearish, 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 até o momento que inicia a nossa sessão na segunda-feira. E se a gente for pegar o price action mais recente, o que a gente tava aqui, né? Rompimentos bearish, ó. Se a gente marcar esse aqui, bearish, ó. E aí o preço voltou aqui na região da breaker, houve uma oportunidade, provavelmente, seguiu bearish, ó. Voltou aqui na região da breaker, provavelmente houve alguma oportunidade, até o momento que eu estava com esse topo e esse fundo como a minha referência. Então o preço voltou aqui na região da breaker e quando iniciou a minha sessão, que foi mais ou menos aqui, ó, né, eu presenciei o preço voltando aqui nessa região com momentum bullish, não, né, com agressividade bullish. Eu fiquei observando. Bom, o meu target era aqui nas lowers, tanto que eu coloquei eu tinha colocado até uma setinha aqui, ó, que se possivelmente ele ia buscar esses targets. Então eu fiquei analisando, né? A minha região era essa, certo, né? Minha região protegida para um trade era essa região aqui, porque o meu fluxo, né? A minha estrutura recente era esse topo e esse fundo. Então aqui era o meu
range de negociação. Após o preço chegar nessa região, eu gostaria de ver o quê? Vou desenhar a esquemática aqui para vocês entenderem, né? Então, se aqui eu tenho 5 minutos, eu quero ver o preço chegar aqui na região acima da breaker, varrer liquidez aqui na esquerda, segurar na oferta e romper a demanda. Então, eu quero ver o preço varrer alguma liquidez aqui, deixa eu marcar. Isso aqui eu tô falando dos 5 minutos, né? 5 minutos. Eu quero ver o preço varrer liquidez aqui. Aqui tá o nosso rompimento. Após o preço varrer liquidez, eu quero ver ele segurar na oferta e romper um fundo, né? Uma demanda. Feito isso, aqui se encontra o nosso ponto de entrada. Aqui seria uma venda, protegendo a região que segurou na oferta e os alvos aqui para baixo. Então a ideia era que o preço voltasse aqui e continuasse bearish. Beleza, eu marquei isso aqui antes de acontecer, né? E aí aqui, esse desembolo aqui seria no 1 minuto, né? E esses 5 minutos aqui ia estar confirmando a nossa estrutura maior do 4 horas. Essa era a minha expectativa e minha perspectiva para o dia de hoje, assim que iniciou minha sessão. Então, deixa eu apagar isso aqui. Assim que o preço chegou nessa região, eu comecei a observar se aqui ele teve uma retenção na oferta, né? Se a oferta demonstrou que está no controle. E não, nenhum momento aqui, né? Ele teve esse movimento bearish aqui, mas nenhum momento ele demonstrou que a oferta estava no controle. E ele teve esse momento bearish, voltou. Aí nesse movimento bearish aqui ele tentou subir, né? Então essa interação aqui segurou na oferta e caiu, rompendo esses fundos aqui. Nesse momento eu considerei aqui, né, onde está marcado, a minha região válida para um trade. Porque aqui foi a próxima região após segurar na oferta. O preço voltou aqui mais ou menos ali a 10,2, 10,5, 10,6, ativou o trade e pagou aí até o momento, está pagando 7 vezes o risco. A questão é, esse trade, eu fiz essa marcação, eu acompanhei isso aqui antes e depois, então foi uma análise muito positiva, mas eu decidi não pegar o trade, porque pensando em venda, a gente quer ver o preço na região da breaker. Por mais que fazia sentido o preço continuar caindo, porque ele está expandindo e a gente não sabe até onde que ele pode expandir, para mim pensar em vendas eu me sinto mais confortável aqui. E aí por esse cenário eu falei, não, vou dar preferência para o Nasdaq, porque vocês vão entender o cenário do Nasdaq. O trade respeitou bastante, mas eu acabei não pegando por esse fator. E tá tudo bem também. Fico alegre porque a análise ficou correta e assertiva. Se a gente ir para o Nasdaq agora, era um cenário bem diferente do EURUSD. E por incrível que pareça, eu optei por pegar o trade do Nasdaq. E vocês vão entender por quê. O Nasdaq, se a gente for tirar um pouco o zoom aqui, né? Ele é bullish desde que o Nasdaq é Nasdaq. Isso aqui tudo rompendo topos. Então, a gente entende que o nosso direcional mais majoritário aqui é bullish. Ok. Se eu der um zoom aqui e vim marcando as regiões mais recentes, essa região aqui, esse topo foi violado. Então, aqui, abaixo dessa linha pontilhada, era um jogo justo. Aqui, o preço respeitou, buscou novamente o preço. Aqui, por mais que não foi um rompimento, era um jogo justo. O preço respeitou, buscou novamente o topo. Aqui, se vocês for observar, aqui era um jogo justo. Então, eu simplesmente atualizei. Meu último rompimento relevante foi aqui. Teve só um candle, mas em 4 horas é válido. Chegando aqui,
eu posso pensar em compras. Mas até então, quando eu iniciei a minha sessão, que foi exatamente não, foi mais ou menos aqui, certo? Eu entendo o quê? O seguinte, que se para pensar em compras, eu quero ver o preço interagir abaixo dessa linha pontilhada aqui, que aqui é o que faz sentido a minha região da breaker, o preço estava acima. Então, acima, deixa eu apagar aqui onde iniciou minha sessão, acima onde era a minha última quebra. Vamos mapear aqui, ó. Se eu tenho 5 minutos bullish, ó, aqui ele interagiu, falhou em dar continuidade bullish e começou a criar um fluxo bearish. Então, aqui eu tenho os 5 minutos bearish, ó. Bearish. Meu último movimento bearish era esse aqui, né? Ó, então ele veio, respeitou, ó, deixa eu colocar aqui, região da breaker, respeitou, região da breaker, respeitou, aqui era o nosso último rompimento. O preço começou a criar um fluxo bullish, mas a intenção é que ele interagisse aqui na região da breaker e gerasse um movimento bearish. O que acontece? Entre o EURUSD, entre o EURUSD e o Nasdaq, eu escolhi, né, hoje o trade do Nasdaq. Por quê? O EURUSD, eu estava num cenário onde ele estava pró-tendência, ele estava a favor da tendência de 4 horas, que no caso aqui é bearish, a venda, né? Porém, ele já estava longe da minha região da breaker. O Nasdaq, ele estava contra a tendência, certo? Mas ele estava fora da minha região da breaker. Então, se eu tenho meu 4 horas aqui, ó, vamos pegar bullish, ó. Tenho meu 4 horas bullish. Eu sei que é natural, vou pegar aqui 4 horas. Eu sei que é natural o preço voltar na região da breaker para que eu possa realizar os meus trades pró-tendência. Nesse caso do Nasdaq, o preço estava aqui, ó, certo? Então, quando eu estou fora da breaker, eu prefiro um trade contra tendência um pouco mais rápido, porque eu sei que o preço tende a cumprir o fluxo bearish aqui, para depois realinhar bullish e dar continuidade. Então, eu preferi o trade no Nasdaq. Só que olha o que aconteceu aqui no Nasdaq. Chegando aqui, deixa eu apagar um pouco esses desenhos aqui. Chegando aqui na nossa região, eu coloquei aqui essa lower como o meu possível alvo, tanto que está com um ponto de interrogação aqui. Ó, após o preço varrer todos esses topos aqui como liquidez, ó, eu considerei, bom, eu quero ver agora o preço segurar na oferta e romper alguma camada ali de demanda. Então, ó, aqui o preço estava subindo, ó, se a gente for observar esse zigue-zague, ó, aqui o preço caiu, aqui ele tentou subir, caiu de novo, tentou subir, caiu de novo, rompendo essas demandas. Eu pensei, bom, aqui ele já teve um respeito na oferta, né? Porque se ele quisesse continuar esse fluxo bullish aqui, era natural que ele continuasse bullish, mas após a varredura de liquidez, chegar na nossa região aqui, que era a nossa região magnética, né, vamos dizer assim, e ele ter trocado a característica, seria natural que essa lower aqui pudesse ser o target, ou até mesmo aqui a nossa região da breaker. E aí eu posicionei a minha ordem aqui, ó, bem acima da região. E olha o que aconteceu. O preço chegou bem pertinho da ordem e não ativou minha ordem. Paciência. Até a lower aqui pagou 1 para 2,75, né? Quase 3 vezes o nosso risco. Pagou até um pouquinho ali mais, né? Se a gente colocar aqui, pagou no máximo quase 5 vezes o nosso risco, mas aqui eu teria saído nessa lower mesmo, até porque aqui já é a região da breaker. Abaixo dessa linha pontilhada já é natural que a gente veja movimentos de compra, certo? Então,
Como hoje é segunda-feira, eu vou aguardar, ver se o preço vai desenvolver alguma coisa bullish aqui para buscar esses targets de 4 horas, ou se ele vai falhar essa perspectiva e iniciar um movimento bearish aqui em 4 horas, que é o menos provável, mas pode acontecer, tá? Mas até o momento aqui, a nossa ideia é bullish. Para o EURUSD, a gente está bearish. Se esse fluxo bearish continua com o momento, é natural que a gente veja o preço buscar lowers aqui como liquidez, até mesmo essa extrema aqui, mas caso o preço fale esse fluxo bearish, né, esse fluxo bearish comece a perder força e ele manipule essas regiões de liquidez, possivelmente essa primeira, e comece a alinhar, faz sentido a gente pegar um fluxo bullish aqui, tá? Ou caso ele suba, caia e crie uma outra perspectiva de 4 horas, aí já é outro cenário. Por que que eu acredito que ele pode subir um pouco aqui? Porque se ele não recuar e atingir novas mínimas aqui, todo o movimento que ele faça aqui pode ser um fluxo interno disso aqui. Então ele voltar e continuar caindo, né? Vamos aguardar. Os 5 minutos é o que confirma o nosso cenário de 4 horas. Fechou? Até a próxima e bora! Ótima semana, muito gerenciamento, muita paciência e disciplina, porque o resultado financeiro é só consequência de um bom trader, né? Um bom analista gráfico. Então, paciência e bora pra cima.